A Saga dos Cavaleiros Espaciais, Parte 1. Adeus a Galador. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Episódio de hoje: A Saga dos Cavaleiros Espaciais, Parte 1. Adeus a Galador. Esta história foi publicada em 1980 na revista Ron Space Knight, número 13, e coincidência aqui, ela foi no Brasil publicada na revista O Incrível Hulk, número 13, em 1984, vários anos depois, que demorou para sair no Brasil. Essa revista, como nós vemos, essa revista do Ron, ela mostra vários cavaleiros espaciais numa fila, com seus braços estendidos, numa espécie de saudação. É uma saudação um pouco perigosa hoje em dia de se fazer aqui, né? Porque eles estão com esse braço erguido aqui, pode também ser confundido com a saudação nazista, né? Mas também tem que observar o seguinte, né? A saudação nazista, ela foi inspirada em outra saudação, que era a saudação romana, né? Que na verdade os nazistas, eles pegaram muitas coisas dos fascistas italianos, que por sua vez tinham uma ideia de reviver o Império Romano, né? Então algumas tradições, alguns gestos, né, do Império Romano foram resgatados. Esse é um deles, né? Mas aqui os Cavaleiros Espaciais estão fazendo uma saudação, não tem nada a ver com saudação nazista de extrema direita, não, tá? E aí nós lembramos nesse momento que o Ron não é o único Cavaleiro do Espaço, existem muitos Cavaleiros Espaciais. Na verdade é um exército de Cavaleiros Espaciais que foi criado para defender o planeta Galador. E nessa edição da revista Ron, né, começa uma série de outras histórias, que é chamada de A Saga dos Cavaleiros Espaciais. Na verdade, na primeira história do Ron, né, a segunda parte da primeira história dele, ele chama de A Saga dos Cavaleiros Espaciais, que é quando ele conta a sua origem, né, como que ele se transformou em um ciborgue. Ele conta que os espectros destruíram a frota científica de Galador e foram até o planeta num ataque, né, para invadir, destruir o planeta. E aí o primeiro dirigente, o primeiro diretor de Galador, né, o governante de Galador, porque o Galador é governado por uma pessoa só, não existem países em Galador, é um governo só. Ele convocou voluntários para se transformarem em ciborgues e formarem um exército para combater os espectros, uma vez que eles não tinham exército. Eles não guerreavam mais há séculos. Galador era um planeta pacífico. Eles eram cientistas, eles viviam em harmonia com a natureza, eles tinham tecnologia o suficiente para conseguir existir sem problemas sociais, sem fome, sem guerras. Mas eles foram obrigados a criar um exército então de ciborgues, dos Cavaleiros Espaciais, para enfrentar os espectros. Ron conta uma parte dessa história. Eles conseguiram derrotar a invasão, os espectros na tentativa de invasão, e aí viraram o jogo. Eles passaram a perseguir os espectros, e o Ron chega na Terra como parte dessa perseguição. Mas a partir dessa história aqui, a Saga dos Cavaleiros Espaciais, são contados detalhes que Ron não havia mencionado quando ele contou para Brandi Clark a origem dele. Então existem mais outros detalhes, e na verdade essa saga ela tem o propósito de, em algumas edições mais adiante, se juntar à história principal, à história corrente do Ron, e explicar algumas coisas que estão acontecendo. Então aqui, na verdade, a Saga dos Cavaleiros Espaciais é uma série de histórias que vai contar o que está acontecendo, ou o que aconteceu, no planeta Galador, desde que Ron se tornou um ciborgue até ele chegar na Terra.
A partir daqui, então, a revista o Ron Space Knight, no original, ela passa a ter 2 histórias. Ela tinha somente uma história. Aqui no Brasil, geralmente, as revistas em quadrinhos tinham mais de uma história, tinham várias. Aí nos Estados Unidos, não. A revista do Ron tinha uma história só. A partir da edição 3, ela passa a ter 2 histórias. Ela tem a história principal, em que continua a saga do Ron no planeta Terra, mas ela também traz uma segunda história, que é a saga dos Cavaleiros Espaciais, contando as aventuras de Ron em Galador. E mais adiante, as aventuras de outros Cavaleiros Espaciais em Galador. Então, como que essa primeira parte aqui da saga dos Cavaleiros Espaciais, como que ela se chama? Simplesmente a saga dos Cavaleiros Espaciais, não tem um título específico. Esse nome foi usado pela primeira vez na edição 1 da revista Ron Cavaleiro do Espaço. Na verdade, essa história aqui ela é quase uma continuação de uma parte do relato que o Ron fez para Brand Clark, quando ele atirou de Clairton após após banir alguns espectros para o limbo. As pessoas pensaram que ele tinha vaporizado, desintegrado alguns habitantes da cidade. Antes dele ser atacado pela Guarda Nacional, ele conta a história, que ele se tornou um ciborgue, enfrentou junto com seus companheiros a invasão dos espectros, derrotou os espectros, destruiu uma asa da morte, e aí depois ele conta que aí a gente pegou e resolveu perseguir os espectros por outros mundos até acabar com eles. Só que o Ron não contou um detalhe, que essa decisão dele e de todos os Cavaleiros Espaciais de deixarem o seu planeta e continuarem perseguindo os espectros, ela não foi assim imediata. E essa história aqui vem explicar isso. Nós vemos aqui o planeta Galador, que aparentemente tem 2 luas. Há uma cerimônia aqui que mostra uma multidão, uma escadaria que leva até uma plataforma onde estão reunidos os Cavaleiros Espaciais sobreviventes da Batalha de Galador, foram a maioria, mas também tem alguns esquifes transparentes onde estão os corpos, as armaduras dos Cavaleiros Espaciais que morreram na Batalha de Galador. E o primeiro dirigente, o primeiro diretor de Galador, também chamado de primeiro-ministro nas traduções, ele está ali dirigindo essa cerimônia. É uma cerimônia fúnebre, uma cerimônia de homenagem aos mortos e também de homenagem aos vencedores, aqueles que sobreviveram à batalha, que salvaram todo o planeta. Aqui há um quadro aqui em detalhe. Então, o primeiro diretor está segurando uma esfera, que é chamada Globo de Poder. Esse Globo de Poder vai aparecer novamente. E aí ele está dirigindo essa cerimônia, inicialmente lembrando que os espectros ameaçaram o planeta, eles queriam destruir o mundo, e eles foram derrotados. Observamos que temos assim vários Cavaleiros Espaciais e que eles têm armaduras diferentes do Ron. Cada um, na verdade, tem uma armadura diferente, não só na aparência, como eles também têm habilidades diferentes. O próprio Ron, quando ele foi preso no próprio Defesa, e ele ajudou a libertar o Incandescente, o Arc Striker, ele disse que cada Cavaleiro Espacial tinha poderes diferentes. Aí o primeiro diretor, ele mostra então os esquifes com os corpos dos cavaleiros, na verdade com as armaduras, agora com restos mortais inertes dos Cavaleiros Espaciais. E aí as viúvas, os órfãos, que os parentes daqueles que morreram, eles são convidados a vir prestar as homenagens, trazem flores, essa parte aqui triste da cerimônia, parte inicial. E aí o primeiro diretor, ele usa esse globo de energia, essa esfera de energia, ele invoca o fogo vivo. Os corpos dos cavaleiros mortos, eles são incinerados pela chama viva de Galador. Essa esfera, então, ela tem a fonte do poder de um cavaleiro espacial específico, que é o Incandescente, que originalmente era um amigo de Ron, Caras, e depois, quando Caras aparentemente foi morto pelos espectros, a sua armadura foi usada por Arc Striker, um ladrão, um terráqueo, que tentou enfrentar o Ron. Então essa esfera, esse globo aqui, é a fonte de poder do Incandescente. E nós vamos ver que essa esfera ela vai ser usada
em outras ocasiões. Né? Não perca de vista essa esfera. E não perca os próximos episódios também. Bem, aí depois da parte triste, né, da queima dos corpos dos guerreiros falecidos, aqueles que tombaram diante dos espectros, aí vem a parte da homenagem aos que sobreviveram. Né? Então aqueles cavaleiros que estão vivos, eles recebem agora as homenagens de seus parentes. Aí a Rhaena, o amor do Ron em Galador, né, sua namorada, ela vem ali também prestar homenagem ao seu amado. Né? Vem com os presentes, com as flores ali. Mas nós vemos que o primeiro diretor não está com uma cara muito boa. Né? Aquele era para ser um momento, nossa, que bom que vocês estão vivos, né? E a maioria de vocês conseguiu sobreviver. Vamos continuar nossa vida agora, recuperar, né? Vamos fazer com que o esforço, o sacrifício dessas pessoas que morreram tenha valido a pena mesmo. Mas parece que o primeiro diretor está um pouco triste ali. E aí, nesse momento, né, o Ron e a Rhaena, eles pensam, agora acabou a guerra, acabou a batalha, né, nós vamos ficar juntos novamente. Né, o Ron, ele vai sofrer uma cirurgia de reversão, vai voltar a ser humano e vai poder então prosseguir a sua vida com a Rhaena, né, vai poder ser um homem novamente. E aí o primeiro diretor vem e estraga tudo, joga um balde de água fria, porque ele fala assim, né, que olha, a guerra não acabou. A guerra não acabou porque os espectros ainda estão soltos, eles vão invadir outros mundos. Né? Ele começa então a falar, olha gente, o que eles tentaram fazer aqui, eles vão tentar fazer em outros planetas, e eles vão conseguir. Né? Eles mudam de forma, eles trabalham com feitiçaria, eles têm tecnologia, eles são impiedosos, eles mataram toda a nossa frota científica. Então ele fala que eles não podem permitir que os espectros fiquem livres. Eles têm que caçar os espectros até banir todos eles para o limbo. Isso é que o primeiro diretor fala então para os Cavaleiros Espaciais. Né? E aí o Ron fica inconformado, porque como? Não, eu já fiz minha parte, já me sacrifiquei, virei um ciborgue, lutei, arrisquei minha vida, vi meus irmãos morrerem aqui, agora derrotamos, estamos livres, eu quero minha vida de volta. Né? Mas, aí a surpresa aqui, né? A Rhaena, aquela que antes dele se tornar um ciborgue, tinha falado para ele, não Ron, não vá, né? Porque ela não queria perder ele, eu não quero que você vá, que você se arrisque. Agora a Rhaena diz o seguinte, né? A Rhaena agora fala uma coisa que o Ron falou para ela antes, né? Que o Ron falou, quando o Ron aceitou se tornar um ciborgue, ele falou, nós não podemos viver o nosso amor enquanto outras pessoas, né? Ele está se referindo aos Galadorianos, né? Estão ameaçados, né? Ele está também falando que não vai ter um planeta para a gente viver aqui se eu não lutar, né? Isso que ele disse para ela. Agora ela está dizendo o seguinte, que ela não vai ser feliz, né, vivendo com ele, sabendo que outros casais, né, não podem consumar o seu amor, que outras pessoas não vão poder viver em paz, não vão poder nem viver, porque elas vão ser massacradas pelos espectros. Né? E aí ela fala que ela não pode viver feliz disso, né? Ela sabendo que ele tem um dever. Né? E abraça ele. Aí quando a Rhaena abraça o Ron, aqui é outro momento que você percebe o quanto que o Ron, na forma de ciborgue, é alto. Né? Ele é quase o dobro do tamanho dela, né, como um ciborgue. Né? Bem, aí, né, apesar de contrariado, assim, né, o Ron resolve aceitar. Né? Então ele ergue o seu neutralizador e os cavaleiros espaciais, cada um deles ergue a sua arma. Né? E aí ele então faz o juramento que ele vai perseguir os espectros. Né? Ele não vai descansar enquanto todos os espectros não forem derrotados, banidos. Né? Até que a guerra seja vencida, ele não irá retornar então para Galador, ele não irá voltar a ser humano. Né? Então ele faz essa promessa. E aqui então acaba a primeira parte da saga dos Cavaleiros Espaciais. Se você quiser continuar sabendo o que aconteceu, então inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, então compartilhe com seus inimigos.